Meu nome é Estela, tenho 79 anos. E hoje quero contar uma história que nunca pensei que teria coragem de dizer em voz alta. Durante muitos anos, eu a guardei dentro do meu peito, tentando esquecer, tentando me convencer de que algumas dores a gente precisa enterrar. Mas agora, sentada aqui, com minha vida já percorrida, sinto que preciso falar, porque talvez em algum lugar tenha alguém passando pelo que eu passei. Talvez alguém precise saber que, por mais que pareça impossível, há vida depois da dor. Mas antes de começar, quero saber: de onde você está me ouvindo? Escreva nos comentários. Quero sentir que essa história chega longe, que tem gente do outro lado me ouvindo. E se puder, curta este vídeo e se inscreva no canal. Isso me ajuda a continuar contando histórias e a alcançar mais pessoas. Agora respire fundo e me acompanhe, porque essa não é uma história fácil de contar. Eu sempre fui uma mulher de fé. Desde pequena, aprendi que o amor verdadeiro existia, que encontrar um companheiro para a vida era a maior das dádivas. Fui criada para acreditar que um casamento era sagrado, que quando duas pessoas se uniam, era para sempre. E foi com esse sonho no coração que eu me apaixonei por João. Ah, João! Eu tinha apenas 18 anos quando o conheci. Ele era charmoso. Tinha um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Trabalhava duro. Era respeitado por todos na cidade. Quando me pediu em casamento, meu coração disparou. Eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Meus pais ficaram orgulhosos. Minha família dizia que eu tinha encontrado um homem bom. E eu acreditei. Nos primeiros anos, tudo foi como um conto de fadas. João era carinhoso, atencioso, fazia promessas de uma vida inteira ao meu lado. Construímos nossa casa, sonhamos juntos. Tive meus filhos com ele, e a cada nascimento, eu sentia que nossa família estava completa. Eu me dedicava completamente ao lar. Fazia de tudo para manter nossa casa um lugar feliz. Mas, com o tempo, algo começou a mudar. No início, eram coisas pequenas, quase imperceptíveis. João chegava tarde do trabalho. Dizia que estava cansado e evitava conversar. Eu achava normal. Homens têm preocupações, não é? Eu me convencia de que era apenas uma fase. Mas então vieram os telefonemas. O jeito como ele desligava rápido quando eu entrava na sala. As desculpas cada vez mais esfarrapadas. Os olhares distantes. Eu sentia que algo estava errado, mas não queria acreditar. Eu me agarrava à ideia de que éramos felizes, de que essas coisas não aconteciam com mulheres como eu. Afinal, eu era uma boa esposa. Sempre estive ao lado dele. Cuidei da nossa casa, dos nossos filhos. Não podia ser verdade. Mas o coração da gente sente antes da mente aceitar. Lembro do dia em que minha melhor amiga, Marisa, me chamou para conversar. Ela estava inquieta. Parecia hesitante. Depois de muito rodeio, ela disse: Estela, eu não sei se devo te contar isso, mas acho que você precisa saber. Meu estômago gelou. O que foi? Perguntei, tentando manter a calma. Marisa baixou os olhos, como se buscasse coragem para continuar. Eu vi o João. Ele estava com outra mulher. Meu coração parou por um segundo. Deve estar enganada, murmurei, sentindo um nó se formar na garganta. Eu queria estar, mas vi com meus próprios olhos. Não era a primeira vez. Não sei descrever o que senti naquele momento. Foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Minha mente se recusava a aceitar, mas algo dentro de mim sabia que era verdade. Todos aqueles sinais, todas aquelas noites que ele chegou tarde, tudo fazia sentido agora. Voltei para casa em silêncio, minha cabeça rodando. Mas eu não podia acusá-lo assim, sem provas. Eu precisava ver com meus próprios olhos. Naquela noite, esperei João voltar.
Quando ele entrou pela porta, sorri como sempre. Perguntei sobre o dia dele. Mas algo dentro de mim havia mudado. Pela primeira vez, olhei para ele e vi um estranho. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu descobriria a verdade. E o que eu descobri mudaria minha vida para sempre. Mas isso eu conto depois. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente. Cozinhei, cuidei da casa, ri das brincadeiras das crianças. Mas dentro de mim, algo já estava quebrado. Meu coração pulsava diferente, carregado de dúvidas e medo. Eu queria acreditar que minha câmera estava errada, que aquilo era apenas um engano. Mas no fundo, eu sabia. Então, comecei a observar João com mais atenção. Pequenos detalhes que antes eu ignorava agora me pareciam claros como o sol. O perfume feminino em suas camisas, os banhos demorados assim que chegava em casa, as desculpas apressadas para sair nos horários mais estranhos. Mas ainda assim, não era suficiente. Minha mente tola e apaixonada se recusava a acreditar sem provas concretas. Foi numa noite fria que minha oportunidade chegou. João disse que precisaria trabalhar até mais tarde. Eu apenas assenti, fingindo que acreditava. Mas dessa vez, algo em mim se acendeu. Esperei ele sair, e depois de alguns minutos peguei meu casaco e decidi segui-lo. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na rua silenciosa. Eu sabia que o que encontraria poderia me destruir, mas não suportava mais viver na dúvida. Caminhei com cautela, mantendo distância. João seguiu até uma parte da cidade que raramente frequentávamos. Meu corpo tremia, mas não era pelo frio. Então, ele parou em frente a uma pequena casa, bateu na porta e poucos segundos depois, ela se abriu. E ali estava ela. Uma mulher jovem, bonita, vestindo um robe claro. Ela sorriu ao vê-lo e o puxou para dentro como se aquele fosse o lugar dele. Como se ele pertencesse àquela casa, e não à minha. Fiquei ali parada, sem saber o que fazer. O mundo ao meu redor girava. Parte de mim queria entrar lá e gritar, exigir explicações, dizer a ele tudo o que estava preso no meu peito. Mas outra parte sabia que não adiantaria. Porque ali, naquela rua vazia, eu entendi. Ele nunca foi realmente meu. Eu voltei para casa em silêncio. Meus passos pareciam não tocar o chão. Sentei-me na beira da cama e fiquei ali, encarando o nada. Lá fora, o vento soprava frio, mas dentro de mim, eu estava congelada. Quando João voltou naquela noite, fingiu cansaço e deitou-se ao meu lado sem sequer olhar nos meus olhos. Como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse passado as últimas horas nos braços de outra mulher. E naquele instante, percebi que o pior não era a traição. O pior era a indiferença. Mas se ele achava que eu continuaria cega, estava enganado. Porque naquele momento, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu descobriria tudo. E dessa vez, eu não me calaria. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. O peso da descoberta ainda estava ali, mas junto dele, algo novo crescia dentro de mim. Não era apenas dor, era revolta. Pela primeira vez em muitos anos, olhei para João não como o homem que escolhi para passar a vida ao meu lado, mas como um estranho que dormia na minha cama. Um homem que me olhava nos olhos todos os dias, que compartilhava a mesa comigo, que brincava com nossos filhos e que, ao mesmo tempo, escondia outra vida. A raiva tomou o lugar da tristeza. Se ele achava que eu permaneceria no escuro, enganava-se. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Não mais com o coração de uma esposa apaixonada, mas com o olhar de alguém que queria a verdade, nua e crua. E a verdade não demorou a aparecer. Nos dias seguintes, os sinais se multiplicaram. João passou a sair de casa cada vez mais, sempre com desculpas rasas. O perfume em suas roupas já não era algo ocasional, era constante.
Até mesmo seu tom de voz havia mudado. Mais impaciente, menos presente. Então, um dia tomei coragem e fiz algo que nunca pensei que faria. Esperei até que ele saísse para mais uma de suas noites de trabalho. Assim que ouvi o motor do carro sumindo na estrada, fui até o armário onde ele guardava suas coisas. Com as mãos tremendo, comecei a revirar gavetas, bolsos de jaquetas, qualquer espaço onde pudesse haver alguma pista. Foi quando encontrei. No fundo de uma gaveta, escondido entre papéis velhos, havia um envelope. Dentro dele, fotos. E nelas, João, com ela. A imagem me atingiu como um soco. Lá estavam os dois, em um parque, sorrindo, como um casal qualquer. Em outra foto, estavam sentados lado a lado em um restaurante, trocando olhares que um dia foram só meus. Minha visão ficou turva. Meus dedos apertaram o papel com força, como se eu pudesse rasgá-lo e apagar aquela realidade. Mas não havia como fugir mais. A traição estava ali, concreta, em minhas mãos. Sentei-me na beira da cama, segurando aquelas fotos como se fossem brasas queimando meus dedos. As lágrimas vieram, mas não eram mais de tristeza. Eram de raiva, de humilhação, de anos entregues a um homem que nunca soube valorizar o que tinha. Eu poderia confrontá-lo naquela noite, jogar aquelas fotos em sua cara e exigir explicações. Mas não, porque, naquele momento, percebi que não precisava de palavras. Eu já sabia a verdade. E agora, a única coisa que restava decidir era o que eu faria com ela. Naquela noite esperei João voltar. Diferente de outras vezes, não fiquei ansiosa, nem nervosa. Pela primeira vez, eu tinha o controle da situação. Ele entrou pela porta como sempre fazia. Pendurou o casaco e soltou um suspiro cansado. Sentou-se à mesa e começou a comer sem sequer me olhar nos olhos. O homem que um dia jurou me amar, que prometeu uma vida ao meu lado, agora agia como se eu fosse apenas parte do cenário da casa. Observei cada movimento dele, analisando cada detalhe. O jeito automático de mastigar, a ausência de qualquer gesto de carinho, o olhar perdido. Como foi o trabalho? Perguntei com a voz mais neutra possível. Ele mal levantou os olhos. Cansativo. As mentiras saíam da boca dele com tanta naturalidade que por um instante quase tive pena. Mas não tive. Sentei-me em frente a ele, cruzei os braços sobre a mesa e soltei, sem rodeios. Você tem outra mulher. A colher dele parou no meio do caminho. Seus olhos finalmente encontraram os meus. Não de surpresa, mas de avaliação. Como se estivesse decidindo qual mentira contar agora. Do que você está falando? A mesma voz fria, a mesma estratégia de sempre. Não precisa fingir, João. Eu já sei de tudo. O silêncio tomou conta da cozinha. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o som distante dos carros na rua. Meu peito subia e descia devagar, enquanto ele me olhava. Então, ele riu. Você está imaginando coisas. A calma na voz dele me irritou mais do que qualquer outra coisa. Abri a gaveta ao meu lado e joguei as fotos sobre a mesa. Ainda acha que estou imaginando? Ele pegou uma das imagens, olhou por alguns segundos, depois largou de volta sobre a mesa, sem pressa. E o que você quer que eu diga? Aquela pergunta me atingiu mais do que qualquer explicação que ele pudesse ter inventado. Não houve arrependimento, nem surpresa, nem um pedido de desculpas. Apenas desdém. Foi ali que eu percebi. Ele nunca teve medo de me perder. Nunca se importou com o que eu sentia. Eu passei anos acreditando que nosso casamento era um alicerce firme, quando, na verdade, ele já estava ruindo há muito tempo. Respirei fundo, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Há quanto tempo? Perguntei, minha voz baixa, mas firme. Ele se recostou na cadeira,
Cruzou os braços e respondeu como se estivesse falando sobre algo trivial. Há alguns anos. Aquele alguns anos soou como uma sentença. Anos. Enquanto eu estava aqui cuidando dele e dos nossos filhos, acreditando em promessas, ele vivia uma segunda vida. Uma vida onde eu não existia. A raiva subiu pelo meu peito. Não só pela traição, mas pela frieza. Pela certeza que ele tinha de que eu nunca faria nada a respeito. Mas ele estava enganado. Levantei-me devagar. Vou sair por um tempo. A expressão dele mudou pela primeira vez. Sair para onde? Para um lugar onde eu não precise dividir a vida com um homem que me trata como se eu fosse invisível. Ele riu de novo, balançando a cabeça. Você não vai a lugar nenhum, Stella. Você nunca foi capaz de viver sem mim. Aquela frase... Por anos, eu mesma acreditei nisso. Acreditei que precisava dele. Acreditei que sem João, eu não era nada. Mas naquele instante, vi a verdade. Eu era forte. Eu era muito mais do que uma esposa traída. Peguei meu casaco e caminhei até a porta. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Você já me perdeu, João. Só não percebeu ainda. E então, eu fui. Sem olhar para trás. Eu não tinha um plano. Apenas saí. O ar frio da noite bateu no meu rosto enquanto caminhava sem direção. Meus passos ecoavam pela calçada vazia. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo diferente. Um peso começava a sair dos meus ombros. Eu tinha passado anos vivendo dentro de uma mentira. Anos acreditando que precisava daquele casamento para ser alguém. Agora eu estava sozinha. Mas no fundo, eu sabia. Eu já estava sozinha. Há muito tempo. Continuei andando até chegar à casa de Marisa. Minha amiga abriu a porta com os olhos arregalados, surpresa por me ver ali àquela hora. Stella, o que aconteceu? Respirei fundo. Eu saí de casa. Ela não perguntou nada, apenas me puxou para dentro e me envolveu em um abraço apertado. E naquele instante, todo o controle que eu tinha mantido até ali desmoronou. As lágrimas vieram de uma vez, silenciosas, pesadas. Fiquei ali, chorando como não chorava há anos. Marisa não disse nada, apenas me segurou, como se soubesse que aquelas lágrimas precisavam sair antes de qualquer explicação. Depois de um tempo, me sentei no sofá, passando as mãos pelo rosto, tentando recuperar o fôlego. Ele admitiu, sussurrei. O que você vai fazer agora? Essa era a pergunta que eu ainda não sabia responder. O que uma mulher faz quando descobre que passou anos sendo enganada? Quando percebe que sua vida inteira foi construída em cima de uma ilusão? Eu nunca havia imaginado um futuro sem João. Tudo girava ao redor dele, da nossa casa, dos nossos filhos. Mas agora, eu precisava pensar em mim. Marisa segurou minha mão e sorriu com ternura. Você vai descobrir. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes. Não foi um sono tranquilo. Os pensamentos rodavam na minha mente. Cada lembrança, cada conversa com João, agora pareciam pedaços de um quebra-cabeça distorcido. Acordei com o sol entrando pela janela. O dia parecia o mesmo, mas dentro de mim, tudo estava diferente. Eu não ia voltar para casa. Não dessa vez. Levantei-me devagar e fui até a cozinha. Marisa já estava acordada, preparando o café. Você está bem? Perguntou, entregando-me uma xícara. Dei um gole devagar, sentindo o calor do líquido acalmar meu peito. Pela primeira vez em muito tempo. Acho que sim. Ela sorriu. Então agora vamos pensar no próximo passo. O próximo passo. Eu não sabia exatamente para onde iria, nem o que faria a seguir. Mas de uma coisa eu tinha certeza. João não me definiria mais. Eu não era apenas uma mulher traída. Eu era Stella. E essa, agora, seria a minha história. A manhã passou devagar.
Mas dentro de mim, uma urgência crescia. Eu não podia ficar ali para sempre. Por mais que Marisa me acolhesse de braços abertos, eu precisava enfrentar minha nova realidade. Terminei o café e respirei fundo. Eu preciso resolver minha vida, disse olhando para ela. Marisa assentiu. Você já sabe para onde ir? Neguei com a cabeça. Mas sei que não posso voltar para casa. Ela ficou em silêncio por um momento, como se pesasse suas palavras antes de falar. Você tem dinheiro guardado? A pergunta me pegou desprevenida. Não muito. João sempre cuidou das finanças. Marisa franziu a testa. Então essa é a primeira coisa que você precisa resolver. A ideia de voltar para aquela casa me dava calafrios. Mas eu sabia que se quisesse seguir em frente, precisava garantir que teria como me sustentar. Peguei minha bolsa e me levantei. Vou buscar minhas coisas. Marisa segurou meu braço. Quer que eu vá com você? Pensei por um instante, mas neguei com a cabeça. Essa é uma conversa que preciso ter sozinha. Ela suspirou, mas não insistiu. Peguei um táxi e voltei para a casa que, até a noite anterior, era o meu lar. Quando cheguei, o silêncio me recebeu. Abri a porta devagar, meu coração batendo forte. A sala estava intacta, como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, tudo estava diferente. João estava na cozinha tomando café. Quando me viu, ergueu os olhos, sem surpresa. Achei que voltaria. Fiquei parada por um instante, absorvendo suas palavras. Ele ainda achava que eu voltaria para ele. Que tudo isso era apenas uma cena, um rompante passageiro. Mas ele estava enganado. Cruzei os braços, firme. Não voltei. Vim buscar minhas coisas. A reação dele foi um riso curto, descrente. Estela, pra com isso. Você sabe que não tem para onde ir. Respirei fundo, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Prefiro não ter para onde ir do que viver ao lado de um homem que nunca me respeitou. Ele largou a xícara sobre a mesa com força. Você acha que vai sobreviver sem mim? A pergunta veio carregada de arrogância. E naquele momento, eu soube. Era isso que ele sempre quis que eu acreditasse. Que eu não conseguiria viver sem ele. Que sem ele, eu não era nada. Mas ele estava errado. Caminhei até o quarto, ignorando sua presença. Peguei minha mala, enfiei dentro dela as roupas que me pertenciam, alguns documentos, objetos que tinham valor para mim. Quando saí do quarto, João estava de pé na porta, me observando. Você vai mesmo fazer isso? Olhei diretamente em seus olhos. Já fiz. Passei por ele sem hesitar. Cada passo que eu dava para longe daquela casa era um peso que deixava para trás. Quando atravessei a porta, senti algo diferente. Não era medo. Era liberdade. Eu ainda não sabia exatamente para onde ia, mas sabia que nunca mais olharia para trás. Deixei a casa sem olhar para trás. O vento frio tocava meu rosto, mas pela primeira vez em muito tempo, não senti calafrios. Senti alívio. Com a mala na mão e o coração acelerado, caminhei até a rua principal. Não sabia exatamente para onde ir, mas sabia que dali eu não passaria. A cidade, que antes parecia pequena e previsível, agora se abria diante de mim como um território desconhecido. Peguei um táxi de volta para a casa de Marisa. Quando ela abriu a porta e viu minha mala, não precisou perguntar nada. Apenas sorriu e me puxou para dentro. Você fez o certo, disse segurando minha mão. Assenti, mas por dentro, uma dúvida ainda me corroía. Eu sabia que não podia mais ficar ao lado de João, mas a incerteza do futuro pesava sobre mim. Como me sustentaria? Para onde iria depois? O que viria a seguir? Marisa pareceu ler meus pensamentos. Você precisa de um plano. Ela estava certa. Não bastava ter saído. Eu precisava garantir que não dependeria de ninguém. Respirei fundo
Primeiro, preciso cuidar do dinheiro. Desde que me casei, João sempre teve controle sobre as finanças. Eu sabia pouco sobre nossas contas, mas tinha uma pequena economia guardada. Era pouco, mas era o que eu tinha. No dia seguinte, fui até o banco. Pela primeira vez, entrei naquele lugar não como a esposa de João, mas como uma mulher que precisava tomar as rédeas da própria vida. Fiz o que precisava. Saquei o dinheiro que estava em meu nome e pedi informações sobre minha situação financeira. Não era muito, mas era suficiente para me manter por um tempo. Voltei para a casa de Marisa e me sentei à mesa, encarando as notas em minhas mãos. "Você tem onde ficar?" ela perguntou. Neguei com a cabeça. "Mas posso procurar algo simples." Marisa sorriu. "Tenho uma ideia melhor." Ela me contou sobre uma conhecida que tinha um quarto disponível para alugar. Um lugar pequeno, mas confortável. A ideia de ter um espaço só meu, por menor que fosse, me pareceu tentadora. No fim da tarde fui até lá. A dona da casa, uma senhora simpática chamada Clara, me recebeu com um sorriso caloroso. "Pode ficar aqui o tempo que precisar", disse. Entrei no quarto e passei os olhos pelo espaço. Uma cama, um armário, uma janela que dava para a rua. Era simples, mas era meu. Sentei-me na beira da cama, sentindo o peso dos últimos dias finalmente recair sobre mim. Eu havia saído de casa. Havia deixado para trás anos de traição, de mentiras, de uma vida construída ao redor de um homem que nunca me valorizou. E agora, pela primeira vez, eu estava sozinha. Mas, ao invés de medo, algo dentro de mim começou a crescer. Determinação. Eu não sabia exatamente como seria o amanhã, mas sabia que desta vez ele seria meu. Os primeiros dias naquele pequeno quarto foram estranhos. Não porque me sentia mal, mas porque tudo parecia novo demais. Depois de anos vivendo uma rotina construída ao redor de João e da nossa casa, agora eu precisava aprender a viver por mim mesma. Acordava cedo, fazia meu café e me sentava ao lado da janela, observando a rua movimentada. Pessoas caminhavam apressadas, carros passavam, crianças riam ao longe. O mundo continuava girando como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Com o dinheiro que eu tinha, poderia me manter por um tempo, mas sabia que logo precisaria me sustentar. Nunca fui de ficar parada, e a ideia de depender de alguém me incomodava. Eu queria, pela primeira vez, ter algo só meu. Foi então que me lembrei de algo que sempre amei: cozinhar. Desde jovem, passei horas na cozinha, preparando receitas que aprendi com minha mãe e minha avó. João sempre elogiava meus pratos. Dizia que eu deveria vender, que minha comida era boa demais para ficar apenas dentro de casa. Mas, como tudo que ele dizia, eram apenas palavras vazias. Ele nunca me incentivou de verdade. Agora, eu via isso como uma oportunidade. Fui até a casa de Marisa e contei minha ideia. "Quero vender doces e bolos", disse, sentindo a animação crescer dentro de mim. Ela abriu um sorriso. "Essa é a melhor ideia que já ouvi." Passamos a tarde planejando. Marisa me ajudou a comprar os ingredientes básicos e, naquela noite, voltei para o meu pequeno quarto com um propósito. No dia seguinte, acordei cedo e comecei a trabalhar. A cozinha de Clara era pequena, mas suficiente. Fiz meus primeiros bolos, enchi potes com brigadeiros e preparei tortas como as que fazia para minha família nos velhos tempos. Quando tudo ficou pronto, olhei para aqueles doces e senti algo que não sentia há muito tempo: orgulho. Peguei uma cesta, arrumei tudo dentro e fui para a rua. No começo senti um pouco de vergonha. Eu nunca tinha vendido nada na vida. Mas conforme o dia passava e as pessoas compravam, elogiavam e voltavam para mais, comecei a perceber que aquilo era mais do que apenas uma forma de ganhar dinheiro. Era a minha chance de recomeçar.
Quando voltei para casa naquela noite, com a cesta vazia e o bolso cheio, soube que havia feito a escolha certa. Eu não precisava de João. Não precisava de um casamento para me sentir completa. Pela primeira vez, eu estava construindo algo sozinha. E essa, agora, era a minha nova vida. Os dias foram passando e minha nova rotina começou a tomar forma. Acordava cedo, preparava os doces e saía para vender. No começo, era estranho estar na rua oferecendo algo, mas logo percebi que cada venda não era apenas dinheiro entrando no bolso. Era um pedaço da minha independência sendo conquistado. Com o tempo, fui conquistando clientes. Algumas mulheres compravam sempre, elogiavam minhas receitas, perguntavam se eu fazia encomendas. E foi assim que minha pequena renda começou a crescer. Certa tarde, enquanto organizava os potes de brigadeiro sobre a cesta, ouvi uma voz familiar chamando meu nome. Estela? Meu corpo congelou por um segundo antes de me virar. Era João. Ele estava ali, na rua, me olhando como se não acreditasse no que via. Meu coração acelerou, não de saudade, mas de surpresa. Eu não esperava encontrá-lo tão cedo. Ele me observou por um instante, depois deu um passo à frente, franzindo a testa. O que você está fazendo? Olhei para minha cesta de doces e, pela primeira vez, senti orgulho em vez de vergonha. Trabalhando! Ele soltou uma risada curta, debochada. Vendendo doces na rua? Isso é ridículo, Estela. Você não precisa disso. Sua voz ainda tinha aquele tom de superioridade, como se ele ainda acreditasse que eu era a mulher que dependia dele para tudo. Mas ele estava enganado. Respirei fundo e o encarei. Preciso, sim. Preciso me sustentar. Preciso viver minha vida sem depender de um homem que nunca me valorizou. Ele apertou os lábios, irritado. Você está se rebaixando. Sempre teve uma casa, uma família. E agora está aqui, vendendo comida para estranhos. Senti a raiva crescer dentro de mim, mas me controlei. Eu tenho algo que você nunca teve, João. Tenho dignidade. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se não soubesse o que responder. Então, cruzou os braços. Você não vai durar muito tempo sozinha. Sorri, segura de mim mesma. Já estou durando mais do que você imaginava. E com isso, virei as costas e continuei meu trabalho. Ele ficou ali, parado, esperando que eu olhasse para trás. Mas eu não olhei. João era parte do meu passado, e eu estava ocupada construindo meu futuro. Os dias seguiram, e minha vida começou a tomar um rumo que eu jamais imaginei. Pela primeira vez, eu estava no controle do meu destino. Cada doce vendido, cada elogio recebido, cada pequena conquista me mostrava que eu era capaz. Mas, no fundo, uma parte de mim ainda sentia medo. Não medo de João, nem da solidão, mas do desconhecido. Eu passei anos sendo esposa, mãe, dona de casa. Agora, eu precisava me redescobrir. Certa noite, depois de um dia cansativo de vendas, sentei-me à mesa com Marisa e Clara. Você já pensou no futuro? Marisa perguntou, pegando um pedaço de bolo que eu havia feito. Fiquei em silêncio por um momento. O futuro... Aquilo sempre tinha sido uma coisa abstrata para mim. Quero algo maior, respondi. Quero que minha vida seja mais do que apenas sobreviver. Clara sorriu. Então, por que não abre um negócio? Arregalei os olhos. Um negócio? Sim, seus doces já fazem sucesso. Se você tivesse um lugar fixo, venderia muito mais. A ideia me pegou de surpresa. Eu nunca tinha me visto como dona de algo. Mas por que não? Nos dias seguintes, comecei a pesquisar. Fui até a prefeitura saber sobre licenças. Conversei com fornecedores. Fiz contas e mais contas. Aos poucos, o que parecia um sonho distante começou a tomar forma. Então, um dia, aconteceu algo inesperado. Uma das clientes que sempre comprava meus doces
se aproximou de mim enquanto eu vendia na rua. Estela, preciso te contar uma coisa. Ela fez uma pausa antes de continuar. Fiquei sabendo que João está tentando te encontrar. Meu corpo enrijeceu. Pra quê? Ele anda dizendo que sente sua falta, que quer conversar. Respirei fundo. Eu sabia que isso poderia acontecer. Homens como ele nunca aceitam perder o controle. Mas eu não era mais a mesma. Olhei para fora a mulher e sorri. Diga a ele que não precisa me procurar, porque não há mais nada para conversar. Naquela noite, voltei para casa e olhei para tudo que tinha conquistado. Não era muito, mas era meu. Pela primeira vez, minha vida não girava ao redor de um homem. Girava ao redor de mim mesma. E foi ali, naquele momento, que soube. Eu tinha vencido. Se você chegou até aqui, quero te agradecer por me ouvir. Nem sempre é fácil contar certas histórias. Mas se a minha puder ajudar alguém a perceber que nunca é tarde para recomeçar, então já valeu a pena. Agora me diga, de onde você está assistindo? Quero saber quem está aqui comigo. E se essa história te tocou de alguma forma, curta este vídeo e se inscreva no canal. Sua presença aqui significa muito para mim. Obrigada por me escutar. Mas a minha história ainda não acabou. Porque o que aconteceu depois foi algo que eu nunca esperei. E isso eu conto depois. Os dias passaram e minha nova vida começou a tomar forma. Meu pequeno negócio crescia aos poucos e cada cliente que voltava para comprar mais era um lembrete de que eu estava no caminho certo. Mas, no fundo, algo ainda me incomodava. Eu sabia que João não desistiria tão fácil. Por anos ele me viu como uma mulher submissa, alguém que nunca teria coragem de sair da sombra dele. O fato de eu estar vivendo sem precisar dele devia estar o consumindo. E eu estava certa. Certa manhã, enquanto organizava meus doces para mais um dia de vendas, Clara entrou na cozinha com um olhar preocupado. Ele está lá fora, disse baixinho. Meu coração acelerou, mas não era medo. Era irritação. Fui até a porta e lá estava João, parado na calçada, com a mesma postura arrogante de sempre. Podemos conversar? Perguntou. Cruzei os braços, firme. Não temos mais nada para falar. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu errei, Estela. Sei que errei. Fiquei em silêncio. Não porque aquelas palavras me tocavam, mas porque queria ver até onde ele iria. Você sabe que eu sempre te amei. Ri, sem humor. Amar? Isso é o que você chama de amor? Anos de mentiras? Anos me tratando como se eu não tivesse valor? Ele ficou desconfortável. Eu sei que cometi erros, mas eu quero consertar. Podemos recomeçar. O absurdo daquela frase me fez respirar fundo para não perder a paciência. Recomeçar? João, você destruiu tudo. Não há mais nada para reconstruir. Ele me olhou, tentando encontrar qualquer vestígio da mulher que um dia aceitou suas desculpas vazias. Mas ela não estava mais ali. Você vai seguir com essa vida, vendendo doces na rua? Seu tom ainda carregava aquela soberba, como se eu estivesse abaixo dele. Sorri, porque agora entendia algo que ele nunca entendeu. Sim, João. E sabe por quê? Porque essa é a vida que eu escolhi. Não a que alguém escolheu por mim. Ele abriu a boca para falar algo, mas eu não dei tempo. Agora vá embora. Eu tenho coisas mais importantes para fazer do que perder tempo com um homem que não soube me valorizar. Virei-me e voltei para dentro, sentindo a leveza de quem finalmente se libertou. Fechei a porta atrás de mim e soltei um suspiro longo. Clara me olhava com um sorriso no rosto. Você venceu, Estela. E naquele momento soube que era verdade. Não importava mais o passado. Não importava mais João.
Eu finalmente era livre. E a minha história estava apenas começando. Os dias seguintes foram tranquilos. João não apareceu mais. E pela primeira vez em muito tempo, eu pude respirar sem sentir um peso no peito. Meu pequeno negócio seguia crescendo. E cada novo cliente que elogiava meus doces me lembrava do quanto eu tinha conquistado. Mas havia algo que ainda precisava ser resolvido. Meu casamento havia acabado, mas no papel eu ainda era casada. E isso era uma amarra que eu não queria carregar mais. Eu precisava do divórcio. Fui até a casa de Marisa naquela tarde e contei minha decisão. "Está certa disso?" ela perguntou. Assenti sem hesitação. "Não faz sentido manter esse vínculo. Eu quero seguir minha vida sem nenhuma ligação com ele." Marisa sorriu. "Então está na hora de encerrar esse ciclo de vez." No dia seguinte, fui ao escritório de um advogado. Nunca tinha pisado em um antes, mas ali estava eu, dando mais um passo para minha liberdade completa. O processo foi mais simples do que imaginei. Como não tínhamos mais filhos pequenos, e eu não queria nada além da minha paz, tudo poderia ser resolvido sem demora. Só faltava João assinar os papéis. E então, chegou o dia do último encontro. Marquei com ele no escritório do advogado. Quando ele entrou na sala, percebi que algo tinha mudado. Ele não parecia mais tão seguro de si. Sentou-se diante de mim e os papéis foram colocados à sua frente. Ele pegou a caneta, mas hesitou. "Tem certeza de que é isso que você quer?" Eu o encarei, tranquila. "João, a única certeza que eu tenho na vida é que eu nunca mais quero ser sua esposa." Ele segurou a caneta com força e assinou, com um suspiro pesado. E assim, em poucos minutos, aquilo que durou anos chegou ao fim. Quando saí do escritório, senti um alívio que nunca havia sentido antes. Como se finalmente todas as correntes tivessem sido quebradas. Marisa me esperava do lado de fora. "E então?" Sorri. "Estou oficialmente livre." Ela me abraçou, e naquele instante percebi o quanto eu havia mudado. A mulher que saiu da casa de João naquela noite, destruída pela dor da traição, não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher forte. Uma mulher que tinha encontrado seu valor. Uma mulher que nunca mais deixaria ninguém apagá-la. E essa era a maior vitória de todas. E assim termina a minha história. Uma história de dor, sim. Mas, acima de tudo, uma história de superação. Se eu aprendi algo com tudo isso, foi que ninguém tem o direito de definir o nosso valor. Durante anos, eu acreditei que precisava de um casamento para ser alguém, que sem João, eu não tinha futuro. Mas eu estava errada. A verdadeira força sempre esteve dentro de mim. E se tem algo que quero que você leve dessa história, é isso. Nunca desista de si mesmo. Não importa o que aconteceu, não importa o que disseram. Sempre existe um novo começo esperando por você. Agora me conta. Essa história te tocou? Você já passou por algo que te fez mais forte? Escreva nos comentários, quero saber sua história também. E antes de ir, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias como essa. E eu ficarei muito feliz em saber que você está aqui comigo. Obrigada por me ouvir. Um beijo no seu coração.